de ontem. Foi o dia 28, né, de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, né? E aí a gente convidou pessoas representativas desse movimento para estar trazendo o debate, né, sobre a reconstrução das políticas públicas e a luta LGBTQIAPN+, no contexto brasileiro, desafios e perspectivas, certo? Pessoal, se vocês puderem fazer um pouquinho de silêncio para a gente ouvir, aí a gente vai começar com a Andreina, né, que ela é representante da Associação de Pessoas Travestis e Transsexuais da Paraíba. Ela é coordenadora geral da Associação de Pessoas Travestis e Transsexuais da Paraíba e também é coordenadora nacional de políticas para a população de travestis e transexuais pela BGLT. Andreina. Bom dia. Bom, eu sei que talvez haja um estranhamento, né, quanto à temática, mas eu gostaria que vocês parassem um momento só para fazer uma reflexão, e eu queria fazer logo, automaticamente, a primeira reflexão de quantas travestis, quantas mulheres transexuais e quantas pessoas transgêneros existem nesse espaço de educação. Fica essa pergunta para vocês, justamente para a gente começar essa conversa, eu, quanto mulher travesti, certo? Que passei da estatística de vida, que é da população de pessoas travestis e pessoas LGBTs, que é de 26 anos de idade. E eu acho que essa é a meta de vocês quando vocês estão dentro de um espaço acadêmico. Saibam que existe muita dificuldade para a gente se manter dentro dos espaços acadêmicos, não só pela parte docente, mas pela parte discente também. Existe um desconhecimento muito grande. E aí, eu acho que é muito provocativo a gente chegar em 2023, na era das informações digitais, a gente dizer que tem desinformações que pessoas trans, crianças trans, mulheres trans, pessoas trans, são mortas todos os dias, mortas de várias formas. Nós somos mortas quando não conseguimos acessar o acesso aqui à escola, quando não nos é permitido usar o banheiro a qual a gente se reconhece, quando a gente não consegue acessar o espaço. E aí a gente mudou um discurso que a gente costumava dizer que nós, pessoas trans, evadíamos da escola. Não, a gente nunca evadiu da escola, porque quando a gente evade da escola é uma escolha. A gente muitas vezes não consegue chegar aqui onde vocês estão, que é um espaço que eu conheço há muito tempo atrás. Conheci esse espaço aqui como antiga escola técnica, e hoje é uma universidade, um IFPB. Então, onde são pessoas que vão formar? E aí vai mais uma vez a reflexão, gente. Nós somos pessoas diversas, né? E quando a gente fala de diversidade, de gênero, a gente está falando também de todas as outras diversidades que as pessoas não querem discutir, certo? Quantas pessoas se reconhecem pretas, quantas pessoas se reconhecem em alguma dessas discussões que a gente muitas vezes quer deixar de lado, né? Porque é muito fácil a gente pontuar, e aí a gente pontuar e notificar e expandir e espantar as pessoas que nos parecem diferentes. Então, eu gosto de fazer essa reflexão, principalmente porque eu estou vendo um grupo de jovens, e eu acho que jovens, vocês jovens, têm a cabeça muito mais frescas para entender e compreender essa diversidade que está chegando aí agora. Porque eu venho de uma luta de muitos anos atrás, em que muitas de nós fomos assassinadas para permitir que pessoas pretas, pessoas LGBTs, pessoas gordas, pessoas que todo mundo acha que é diferente, mas nós não passamos de uma nomenclatura só, que só somos seres humanos. E que bom que a gente é diverso. Você já imaginou se a gente fosse todo mundo igual? Seria muito chato, né? Então essa provocação fica justamente para a gente começar a refletir
em que o outro está incomodando. A cor do outro incomoda, o cabelo do outro incomoda, o gênero do outro incomoda, a identidade do outro incomoda. Então, se isso incomoda a gente, o problema não está em mim, está em você. Você precisa resolver essas questões. Nós precisamos resolver nossas questões, né? E aí, a gente precisa refletir sobre essas questões. Quando a gente está sendo empático com o outro, né? A gente criou uma cadeia mecânica em que a gente não tem empatia pelo ser humano. Então, a dor do outro não é a minha, então não interessa. Então, a omissão é um dos maiores erros, um dos piores erros que a gente pode cometer com o colega que está do lado, que muitas vezes não tem, vem distante para estudar nesse espaço. Conseguiu entrar nesse espaço com muita dificuldade, e aí a gente está tendo uma retomada mais uma vez, e aí eu não estou falando de contextos políticos, porque eu não sou partidária. Eu, na verdade, sou a favor de políticas que incluam todas as pessoas, independente da forma como elas se enxergam. Entendeu? Então, a gente precisa discutir uma coisa muito complicada, porque população LGBT e população de travestis e transexuais não entram no índice do IBGE. E vocês são formadores, vocês são essas pessoas que precisam lutar para garantir que, pelo menos, quem pretende ter filhos ou quem pretende não ter, que tenham esse direito. Então, esse direito é nos tirado muito cedo. Pessoas travestis e transexuais, elas são expulsas de casa muito cedo por causa das suas identidades de gênero. Automaticamente, elas são expulsas, elas não evadem das escolas porque justamente elas não se enquadram num padrão heteronormativo que foi criado e colocam pessoas dentro de caixinhas, né? E hoje, pode parecer estranho, mas olha só, a gente vem discutindo uma coisa, e aí fica para todas as mulheres, os homens também, a gente precisa refletir, que os homens precisam entender sobre isso. A gente começa a discutir que mulheres têm direito de receber o mesmo valor pelo mesmo serviço prestado. 2023 a gente está discutindo isso. Uma mulher que discute que tem que combinar com o marido para colocar um DIU, porque tem que ser permitido pelo marido se ela pode usar um DIU ou não. Então, quando a gente fala de retrocesso, e aí eu gosto dessa fala, por me colocar no lugar da mulher e ser feminista, eu gosto que todo mundo reflita sobre isso que a gente está falando aqui. Aqui vão ter falas extremamente potentes de pessoas que se reconhecem dentro das orientações, certo? Eu gosto de me declarar uma mulher travesti por identificação política, porque fomos nós travestis lá atrás que fomos mortas, exterminadas, né? E na minha geração era impossível eu estar aqui num espaço acadêmico falando de igual para igual sem me sentir excluída, sem me sentir ameaçada de alguns espaços. Mas isso ainda acontece veladamente e às vezes não veladamente quando a gente impede que essas pessoas estejam nesses espaços. Então, cabe para vocês que estão presentes nesse momento, porque eu não digo que vocês são o futuro, vocês são o presente. Vocês estão construindo esse presente para que esse presente melhore. Então, esse espaço precisa estar melhor para essas pessoas, para as pessoas pretas, para as pessoas brancas, para as pessoas héteros, entendeu? Porque eu deixo mais uma vez uma pergunta. Quando foi que vocês escolheram a orientação de vocês? Em algum momento vocês tiveram esse momento? Porque assim que a gente nasce, automaticamente nos é pré-definido que a gente é uma pessoa cisgênera, né? É muito engraçado, as pessoas olham por uma questão de genitália e dizem assim, é um menino. E aí cria-se uma expectativa, né? Que aquela pessoa reproduza toda uma postura que é muito feia ainda nesse Brasil, que é a postura do macho, né? Aquele macho que pode tudo, que pode matar mulheres e fica por isso mesmo, é o macho que tem o poder máximo, e aí eu pago por um preço muito alto, por justamente ser uma mulher que nasceu com o biológico masculino, mas nunca me entendi no masculino. Então, quando eu rejeito esse órgão, né, que parece um prêmio para a sociedade, eu tenho que ser punida.
Então, minha população é punida, assassinada aos 26 anos de idade, quando a gente está começando uma vida, mas continua sendo punida quando ela não consegue adentrar os espaços escolares. Porque quando nós não conseguimos ter informação, e é isso que muitos dos governantes querem, que nós aqui, porque eu sei que aqui não é uma universidade cheia de pessoas de privilégio, cheia de dinheiros. Então, se vocês não tiverem a informação, vocês não vão saber onde buscar os seus direitos. Então, é sobre isso que a gente precisa conversar. Então, hoje, eu estou aqui aberta. Não sei se vai ter espaço para perguntas. Eu sou uma pessoa extremamente aberta para vocês discutirem, para vocês conversarem. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, então hoje eu estou numa relação hétero, mas amanhã eu posso me apaixonar por qualquer mulher que está aqui, está numa relação lésbica, sem problema nenhum, porque eu acho que a gente gosta de pessoas, entendeu? Eu não gosto nem me apaixono por genitálias, eu me apaixono por pessoas. Muito obrigada. Gente, Andreina traz questões muito interessantes, né, para a gente refletir. E aí, acrescentando, né, um dado na fala dela, para a gente pensar essa temática dentro da educação, de acordo com a pesquisa da Andifes, apenas 0,2%, né, dos estudantes da educação superior pública são trans e travestis, né? Então, esse número a gente pensa e traz para cá, né? Nós estamos formando pessoas e essas pessoas precisam adentrar no ensino superior. Então, como a Andreina trouxe, né? Quantos colegas transexuais, travestis a gente tem, né? Para a gente pensar como é que está sendo a nossa conduta de inclusão dessas pessoas nesse espaço, né? E de não discriminação. Então, agora, eu vou passar a fala para Joepson, né? Ele é presidente do Movimento de Pessoas Bissexuais. Ele também é secretário de formação da Articulação Brasileira de Gays, Bissexuais e Transmasculinidades, a Arte Gay. Ele também é membro do Conselho Estadual, né, de Direitos LGBTQIAP+. Ele também é membro do Conselho Municipal, certo? Joepson, você tem 10 minutos. Bom dia a todas, a todos e a todes, né? E aí, a gente está aqui hoje falando sobre cores, falando sobre moda? Não. A gente aqui está falando sobre direitos humanos de pessoas LGBTQIAPN+. Então, quando a gente trata sobre essa população, a gente está tratando de morte, de sangue, de perseguição, de segregação, marginalização de toda uma população. Que apesar de não aparecermos nos autos do IBGE, nós existimos. E aí, quando a gente trabalha e faz uma parada LGBTQIAPN+, lá na orla de João Pessoa, não é simplesmente porque a gente quer fazer uma grande festa, não é simplesmente porque a gente quer fazer uma grande aparição, não. É porque a gente precisa mostrar que essa população, ela existe e não é um ato festivo, mas um ato político, uma demonstração de territorialidade, de que nós existimos dentro dessa cidade, dentro deste local. E através disso nós nos expressamos com a nossa cultura, né? E aí isso se dá a nossa maior ferramenta de visibilidade da nossa população LGBTQIAPN+. E aí, há muitos, eu mesmo particularmente estou na luta desde 2010, estamos nessa luta aqui na cidade de João Pessoa, já tem um pouquinho de história para contar, né? Não que eu seja... Mas é o que acontece. Quando a gente para pensar que uma pessoa transexual, ela tem uma média de vida de 35 anos. 26, baixou ainda mais. 26 anos de idade e a gente não encontra essa população aqui. Será que é porque ela não existe? Será porque somos poucos? Não. É porque a nossa população ela é marginalizada. Nós não nos resta outra opção do que outros segmentos que não nos dão espaço para lugares como esse, que nos dão formação político-cultural.
Então, isso aqui tem uma luta, tem muito sangue derramado, pessoal. E a gente vive nessa luta pedindo, resistindo e colocando. Até porque a gente amar não tem gênero, pessoas. O amor ele não possui seletividade, ele simplesmente acontece, ele existe e a gente administra isso dentro dos nossos corações. E isso não pode ser nada menos do que respeitado. Então, estamos aqui hoje, eu quero muito também responder várias perguntas para vocês, quero muito ouvir um pouco de vocês, alunos, e vamos prosseguir com esse debate aqui bacana. Gente, então, obrigada, Joelson. Agora a gente vai passar, né, a palavra para Kleber. Kleber ocupa, né, a presidência do Movimento do Espírito Lilás, o MEL, né, que é um movimento histórico aqui na cidade de João Pessoa. O MEL é filiada e fundadora da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais. É o primeiro secretário do Nordeste da ABGLT. Ocupa a titularidade também pela ABGLT no Fórum Nacional de Educação. É professor da Rede de Educação e Ensino de Pernambuco, especialista em Linguística, é membro da ABRAM, Articulação Nacional de Pessoas Não Binárias, e estuda a neolinguagem. Kleber, você tem 10 minutos. Muito obrigado a todos. Então, mais uma vez, o destino nos coloca aqui no Instituto Federal da Paraíba. E por que eu digo isso aos companheiros que estão aqui na mesa? Eu lembro que há 10 anos atrás, eu tinha um namorado que estudava aqui no Instituto Federal da Paraíba, e ele me relatava o ambiente hostil à comunidade LGBTQIAPNB+, em 2013. E eu lembro muito bem que esse debate sobre diversidade, pluralidade, de gêneros, de afetividades, de pessoas, não era comum dentro desse espaço. E que as pessoas que antecederam vocês, que aqui estão, eram pessoas que reproduziam e performavam o gênero masculino, feminino, a cisnorma e a heterossexualidade. Então era muito comum a gente receber no MEL, nas PT Trans, no MovBi, no movimento LGBT, reclamações de alunos da nossa comunidade que não eram aceitos, que eram perseguidos, que eram constrangidos por sua expressão afetiva, por sua identidade de gênero. Nós temos que entender, por exemplo, que Luciano, um dos fundadores do MEL, estudou aqui, na época ainda que a escola se chamava Escola Técnica nos anos 70. E a gente sabe que os institutos federais passaram a manter uma roupagem diferente aproximadamente 13, 14 anos atrás. Então é importante a gente reconhecer nosso espaço, por isso que nós trazemos todas essas bandeiras, para te mostrarmos nesse espaço a necessidade de se refletir a dignidade humana. E aí a companheira Adriana, muito pertinentemente na sua cobrança, diz: quantas pessoas trans e travestis estudam e trabalham nesse espaço? E talvez a gente saia deste espaço sem a resolução dessa pergunta, porque nós sabemos o quanto que é difícil para a nossa comunidade, em especial pessoas trans e travestis, estarem num espaço educacional e ascender no mercado de trabalho. É muito difícil. Eu não sei, eu lembro que a gente ainda teve que fazer um mutirão de cartazes aqui, em 2014. Inclusive é importante que o Instituto Federal coloque o cartaz que o Estado tem lá na frente, mas é bom, né, companheira Andreina, que esse cartaz esteja em todos os espaços do Instituto Federal. É bom que está lá na frente,
mas é bom que ele esteja em todos os espaços do Instituto Federal, para que os alunos, alunas e alunos acessem as políticas públicas de Estado e município, caso venham sofrer algum tipo de violação dos seus direitos. O movimento também traz um material que vem do Ministério dos Direitos Humanos. E lá nós temos uma secretaria para a pauta LGBTQIA+, que é coordenada pela companheira Similahar, que é uma pessoa travesti, que é uma pessoa que está num espaço importante, operacionando políticas de Estado e que vocês aqui do Instituto Federal podem acessar diretamente, porque vocês são um órgão ligado ao regime federal. E aí, diante dessa situação, a gente está aqui com companheiros, o companheiro Fernando, o companheiro Márcio, que são da política de Estado, nesse processo de parceria com o movimento, com a sociedade civil organizada, para que vocês possam entender que nossa pauta não é bagunça. Nossa pauta está institucionalizada. Ela só precisa ser mais enraizada. Ela só precisa ser mais aparente e mais afirmada. 28 de junho remete a 53 anos da ação Stonewall. E eu não vou repetir aqui o que vocês podem saber, devem saber na sala de aula. Eu estou no Fórum Nacional da Educação e lá, companheira André, companheiro Joel, companheiro Fernando, companheiro Márcio e companheiros do Instituto Federal, nós estamos defendendo que a pauta, a história, os conteúdos relacionados a todas as disciplinas tragam o debate sobre gênero, afetividade, sexualidade dentro da matriz curricular. Por quê? Porque a gente só combate o preconceito quando a gente é visto, quando a gente é afirmado e quando a gente é alvo de conteúdo da escola, mas não de uma escola formal, tradicional, tecnicista, mas de uma escola crítica e cidadã defendida por Paulo Freire. Nós estamos defendendo isso dentro do espaço da educação. É necessário que os alunos da comunidade LGBTQIAPN+, estejam construindo os grêmios, os centros acadêmicos, a vivência acadêmica do Instituto Federal da Paraíba. É necessário que os professores que são da comunidade LGBTQIAPN+, se empoderem e não sejam vítimas de nenhum tipo de assédio ou impedimento à sua conduta acadêmica, por sua afetividade, por sua sexualidade, condição, identidade de gênero, para que a gente possa promover o que o espaço educacional tem dever, a dignidade da pessoa humana. Se não promover a dignidade da pessoa humana, não é um bom engenheiro, não é um bom eletricista, não é um bom administrador, não é um bom profissional. Então, nós estamos aqui, inclusive, para dizer, quaisquer pessoas, inclusive até os aliados, né? Quando a gente coloca o A na sigla, os héteros cis, aliados da pauta, né? Aquelas pessoas que estão conosco, indo para as paradas conosco, também são importantes e fundamentais. Mas eu quero terminar o meu discurso, minha elucidação, dizendo que essa mesa que está aqui, composta por agentes do Estado e por agentes da sociedade civil, estão à disposição para quando vocês procurarem estarmos defendendo e levando a vocês toda e qualquer metodologia para combater quaisquer tipos de discriminação. E eu encerro minha fala parafraseando o ministro Silvio Almeida, dá aqui os seus dizeres. Pessoas, eu só vou ampliar a letra, né? LGBTQIAPN+, e toda a diversidade existem e são importantes para a sociedade humana. Muito obrigado. Obrigada, Kleber. Agora a gente passa, né, a fala para Fernando. Fernando é gerente executivo dos direitos sexuais de LGBT na Secretaria do Estado da Mulher e de Diversidade Humana.
é presidente do Conselho Estadual, né, de Direitos LGBT, é mestre em História pela UFPB e é também professor de História. Você tem 10 minutos. Bom dia a todas as pessoas. Enquanto gerente executivo de Direitos Sexuais e LGBT da Secretaria do Estado da Mulher, a gente vem oferecer à população estudantil dessa casa o que o Estado tem para oferecer à pessoa LGBT e aos familiares de pessoas LGBTs que procuram acesso aos recursos que o Estado tem, mas muitas vezes as portas lhes são fechadas. Às vezes na própria unidade de saúde básica da família mais próxima da sua casa, quando você se identifica quanto uma pessoa LGBT, já é barrado, as dificuldades se ampliam. Por isso que o Estado tem 2 espaços LGBTs. Tem na mãozinha de vocês aí passando o folder dos nossos equipamentos. Tem um espaço LGBT Luciano Bezerra em Campina Grande e aqui em João Pessoa, na Rodrigues de Aquino, aqui no centro da cidade, o espaço LGBT Pedrinho. Por que é que existem esses espaços? Para atender a população LGBT que majoritariamente procuram os equipamentos públicos, eles são negados, historicamente. Uma travesti, quando entra no PSF da vida, ela não é atendida. Primeira coisa que acontece com essa mulher trans, ou uma travesti, como ela se identifica, é ser chamada no masculino. Então, no espaço LGBT, ela é tratada no feminino e lá encaminhada para uma rede de apoio, seja da saúde, seja na educação, seja nos direitos humanos, seja no setor jurídico, para lhe ajudar a tirar os documentos, a fazer a sua retificação de prenome e gênero. Então, os equipamentos servem para isso. Lá tem psicólogo, assistente social, advogado e agente de direitos humanos nos 2 equipamentos. Também tem uma casa de acolhida, está no nosso folder também, para acolher a população LGBT que se encontra em situação de rua, de vulnerabilidade social, expulsão familiar, que é o mais comum. É uma casa que não é sigilosa, funciona aqui no bairro do Tambaúzinho, por trás do espaço cultural, tem capacidade para 25 pessoas e hoje tem 10 pessoas nessa casa. Imagina, a maioria dos habitantes e das habitantes dessa casa são mulheres trans, numa faixa etária de 18 a 29 anos. Então, esse recorte de que a população brasileira trans, travesti, morre no Brasil até os 26 anos, a gente vê quando se entra dentro do abrigamento provisório e que a mulher trans, a travesti, está fora de casa com 18 anos de idade. Porque a casa, por uma questão jurídica e técnica, não acolhe LGBT menor de 18 anos. Então, é uma necessidade do Estado, por conta da luta do movimento LGBT, reivindica essas pautas, tanto no Conselho, quanto nas suas reivindicações políticas e muitas vezes partidárias. Essas políticas chegam nos planos de governo e são executadas. Agora a gente está no processo de interiorização. Semana que vem o diagnóstico foi feito durante a pandemia, então semana que vem eu estou indo para executar já a criação do espaço LGBT em Cajazeiras. A gente tem até Campina Grande e agora vai levar para Cajazeiras e já está na agulha para 2024. A casa de acolhida LGBT no sertão possivelmente será em Patos. O diagnóstico acusou Patos por ser uma micro-região importante. A gente não tem uma em Campina e muitas travestis do sertão, por questões de territorialidade, não vêm para João Pessoa quando são postos em situação de rua. Então há necessidade de ter uma casa de abrigamento provisório para a população LGBT no interior. Para isso, a gente, de onde saem essas ideias? É da nuvem da cabeça de uma secretária Lídia Moura, secretária da Mulher? Não. É da cabeça do governador João Azevedo? Não. É da cabeça do Fernando, gerente executivo? Não. Vem das pautas que o movimento LGBT historicamente reivindica. Como o companheiro Kleber falou, a minha militância, hoje eu estou do outro lado do birô,
numa posição de governo, mas minha militância histórica vem do movimento Espírito de Gás. Ele foi meu secretário, eu fui presidente, depois fui vice. Deixei a vice-presidência para me tornar gestão a convite da secretária Lídia Moura, e é a oportunidade da gente tirar das faltas, dos papéis, dos sonhos, das lutas de Fernanda Bevenuti, de Luciano Bezerra, tanta coisa que eles sonhavam e idealizavam. Para a população trans e travesti, não está no panfleto, mas a Secretaria de Estado da Saúde é uma política da Secretaria da Mulher, mas executada pela Secretaria de Saúde, destina 2 ambulatórios específicos para trans, travestis e homens trans, mulheres trans, travestis e homens trans. O ambulatório Fernando Bevenuti, que é aqui em João Pessoa, no Clementino Fraga, com psicólogo, com psiquiatra, com endocrinologista, com ginecologista, assistente social, clínico geral, urologista. Andreia sabe mais porque trabalhou lá. E atende especificamente essa população. E em Campina Grande já tem o ambulatório TT Marcela Prado, que é também para atender a população de Campina Grande até o sertão. Esse ano, a Secretaria de Saúde já vai criar o ambulatório TT em Souza, no Hospital Regional de Souza, dentro da política de interiorização desses equipamentos. Porque você imagina você morar em Cachoeira dos Índios, ter que pegar o transporte da prefeitura para vir para João Pessoa para ser atendido no ambulatório TT. Essa travesti não vai ter nem vaga para ela, ou esse homem trans não vai ter nem vaga para ele nesse transporte da prefeitura. Então a ideia é interiorizar isso e tornar isso mais acessível. A população teve a oportunidade de construir com a gente o plano estadual LGBT. Esse plano está em finalização, está nas mãos do Conselho. Quer dizer, na minha mão, que eu fui eleito presidente, a reunião foi anteontem, eu fui eleito presidente do Conselho, e a gente tem que dar o aval para entregar para o governo, e o governo aprovar esse plano estadual para que essas políticas possam ser executadas pelos próximos 10 anos. Então percebam, é um plano que vai durar 10 anos e atravessa as legislaturas e os mandatos dos executivos. Se vira lei, é a nossa luta que seja aprovada na Assembleia, para que isso seja, sim, obrigado a ser cumprido. E aí são os vários eixos, né? Educação, cultura, turismo, lazer, esporte, saúde, direitos humanos, e lá surgiram várias ideias e muitas já em execução. Por exemplo, no plano ninguém pode mais cobrar a existência de um espaço LGBT. A Paraíba já tem 2, na iminência de ter um terceiro. Eu vivo dizendo, eu não posso anunciar a obra que anuncia o governador. Mas semana que vem já estarei em Cajazeiras para alugar a casa e fazer todo o trâmite burocrático de estabelecer lá. Já tem um nome, o movimento LGBT de Cajazeiras sugeriu o nome de uma mulher trans e morreu por consequências de cirurgia e de redução do dano mal feita. Ela sofreu muito. Maísa Andrade, a Andreia conheceu um processo muito doloroso de Maísa, foi em 2020, está bem recente, e aí a gente vai homenageá-la. É uma questão de fazer a memória da luta dessas pessoas que militavam por saúde, por educação. Luciano Bezerra está no espaço LGBT de Campina, Pedrinho, que é um homem trans, militante nosso, está no espaço LGBT de João Pessoa, Fernanda Bevenuti, no ambulatório TT de João Pessoa, Marcela Prado, que também era uma militante da saúde, no ambulatório TT de Campina Grande. Cris Nagô é a casa de acolhida, era uma professora de capoeira de Campina Grande, que foi brutalmente assassinada lá no seu bairro, nas Malvinas. A gente homenageou na casa Cris Nagô, e agora Maísa Andrade vai para o espaço LGBT de Cajazeiras. Eu não sei que nome a saúde vai dar ainda ao ambulatório TT de Souza. Eu espero que seja alguém também de relevância para aquela região, né, que teve expressão na luta e na militância. E a Secretaria da Mulher não oferece apenas serviço para a população LGBT. Lá nós trabalhamos com 3 públicos, eu não sei se ele tem um segundo aqui. 2. Nós trabalhamos com os povos indígenas tradicionais originários,
povos de terreiro. A Paraíba tem 2 povos originários, Tabajara e Potiguara, e os Cariri que estão se reorganizando. Além dos povos do terreiro, a negritude como um todo na sua diversidade, além das políticas para as mulheres e a população LGBT. São 4 gerências que trabalham com direitos humanos, direitos vulneráveis, e está aberta aí a população, acessível no Instagram, @smdhgovpb. Sigam as nossas redes sociais e tenham acesso à informação, ao conhecimento e ao que a Paraíba tem a oferecer para nós, LGBTs, mulheres cis, mulheres trans, homens trans, negras, negros e negros, e toda a população que precisa ter acesso à dignidade e aos direitos humanos. Eu fico aberto a perguntas e qualquer coisa, estamos à disposição. Eu só queria fazer assim, rapidamente, quebrar o protocolo. Eu sei que quem faz isso é a José Andrina, mas é o seguinte, minha gente. O companheiro Joelson comentou comigo aqui que um estudante disse de uma maneira assim muito debochada, acredito eu: está faltando a bandeira alta. Meu amor, a resposta é agora: venha botar, porque ninguém está excluindo não, venha botar, gata, porque deve ser essa pessoa que se incomoda com a diversidade, ela vinha aqui reivindicar seu espaço na diversidade, porque nenhuma das letras, nenhuma das bandeiras aqui exclui a heterossexualidade. Agora, a heterossexualidade mentirosa, a gente tira do armário. Não, deixa eu quebrar o protocolo aí, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, nada contra as pessoas que são, e aí a fala me incomoda realmente. Eu queria saber qual é o hétero que está sofrendo algum tipo de preconceito aqui dentro desse espaço, entendeu? Ou alguém que morreu por ser hétero em algum espaço, ou alguém que foi negado a saúde, a educação, os privilégios, ou alguma outra questão por ser heterossexual. Então, minha gente, vocês são muito jovens, passei muito limitados. Eu acho que se vocês se reconhecessem na bissexualidade, eu ficaria bem mais feliz com vocês. Gente, obrigada. Só fazer um comentário, né? É muito difícil, né, a gente trazer o debate, né? Porque realmente, sim, não só na escola, mas na sociedade como um todo, o preconceito está muito, né, latente. E ele se ampliou nos últimos anos, né? Então, a função da gente, enquanto escola, né, trabalhar isso. O próprio IFPB diz na sua missão, né, que a gente educa para a cidadania, né? Então, a gente precisa se apropriar desses debates, né? Aí eu agradeço a Fernando também e vou passar a fala agora para Márcio, né? Márcio é escrivão da polícia na delegacia contra homofobia, injúria e intolerância religiosa. Você tem 10 minutos. Eu acho uma desvantagem falar depois deles, mas vamos lá. Eu sou escrivão da delegacia contra crimes. Na verdade, originalmente lá tem homofóbicos, mas a gente traduzindo para a linguagem atual, crimes LGBTfóbicos, intolerância racial e religiosa. A delegacia ela foi fundada desde 2009 e a gente tem essa política oferecida pelo governo da época. Eu estou lá desde o início, né, como escrivão da Polícia Civil. À época, a delegacia surgiu pela demanda desse pessoal que está aqui, dos grupos LGBTs da época, que eram muito discriminados dentro, né, das delegacias, quando precisavam. A gente tinha histórias principalmente, aí assim, quando a gente vai falar em letras, aí a gente sempre tem aquela, uma preocupação, e assim, não desmerecendo as outras, claro, mas na época surgiu exatamente com a procura de mulheres trans nas delegacias e que elas não conseguiam atendimentos. Então tinha casos a gente está falando de 2009, de um delegado que, uma mulher trans de cabelo comprido, ele disse que só atenderia se ela cortasse o cabelo. Aí, para uma
uma solução de imediato, procurou deslocar essa população para a delegacia das mulheres, que também na época não deu certo, porque a delegada era evangélica e todas as mulheres que lá procuravam, ela ia pregar a Bíblia, tal, tudo. Então, para a época, a gente achou um avanço, eu acho que João Pessoa tem esse diferencial, porque a gente foi uma das primeiras delegacias especializadas que teve à frente, até para montar a equipe foi difícil, porque as pessoas dentro da própria Secretaria de Segurança não queriam, né? E o segundo passo à época foi a confiança da população com a delegacia. Então a gente fez um trabalho de cartaz, a gente foi panfletar na rua, a gente foi nos ambientes, universidades, a gente foi em boates, para poder passar essa confiança que a polícia, depois de tantos anos, não tinha. O LGBT, para chegar numa delegacia, além da violência que ele sofria, tinha violência institucional. Então, a época a gente trabalhava com a parte de homicídios, hoje mais não, porque a gente já tem uma demanda muito grande dentro dos crimes, vou chamar de crimes comuns, mas existe uma delegacia especializada que é de homicídios, então essa atribuição não é mais da gente. Mas desde 2009 que a gente vem adaptando tanto a equipe quanto as novas letras que foram surgindo. Eu não sei se 2009 ainda era GLS, eu não sei, mas era GLS. Então a gente foi aprendendo e se adaptando, né, a essas novas representações. Quando a gente fala transportando para o tempo atual, a gente sempre está ouvindo essa coisa do dia do orgulho hétero, do dia de bandeira hétero, mas qual é a delegacia que atende hétero? São todas. O problema de ter uma delegacia específica, e aí não é nenhum privilégio ter uma delegacia específica, sabe? A gente tem uma demanda em que a gente sabe atender, que a gente respeita o nome social, que a gente pergunta como é que a pessoa gostaria de ser chamada, como é que a pessoa se identifica. O ideal seria que todos os profissionais atendessem da mesma forma, sim, o ideal seria, mas aí o mundo ideal a gente pensa de várias formas. Então é mais fácil concentrar um grupo de pessoas que está direcionada realmente ao grupo LGBTQIA+, porque eu não decorei as outras vidas. Eu ainda estou me adaptando. Mas aí a gente tem essa... E olha que ainda assim a gente já teve problemas em relação à delegacia, porque a gente trabalha a delegacia do idoso junto com a delegacia contra crimes LGBTfóbicos. E ainda assim tem servidores que cometem gafes e que não atendem, não da gente, mas da outra delegacia que trabalha com a gente. Então é um trabalho de formiguinha, né? A gente vem tentando resgatar, mas assim, se for falar nos dias atuais, a gente já tem um respaldo muito grande, não só dos militantes, porque a gente teve um público específico só de militantes, um público que tinha mais coragem de reivindicar seus direitos. Hoje não. Hoje a gente consegue ter um público na delegacia que não está só restrito a quem faz parte do Grupo Mel, a quem faz parte do Grupo Movivia, a quem faz parte... Não. A população já tem mais confiança de procurar, já tem mais confiança de reivindicar seus direitos. A gente recebe muita demanda de escolas, e se for falar de algumas polêmicas que tem muita dúvida ainda em questão ao uso do banheiro por mulheres trans, e em relação a diretores do colégio, em direção de como se comportar nesses casos. Acho que mais recentemente a gente recebeu uma demanda lá da UFPB, em que um grupo de... Assim, geralmente, a desculpa um grupo de pessoas se sentiram incomodadas, foram falar com alguém foi lá falar com
a pessoa. Só que a coisa não funciona dessa forma. Se a gente está num ambiente educacional, aí, então você não tem que dar aquele grupo de pessoas incomodadas, aquele grupo de pessoas que tem que entender. Não cabe você falar, né, com uma mulher ou com um homem trans que está usando o seu direito do uso do banheiro para repensar qual o ambiente que ele ou ela deve entrar. Então, a gente ainda tem esse muito problema em relação a isso. Acho que a gente teve acho que no ano passado, ou ano retrasado, a gente teve um caso que não foi no banheiro, mas foi que duas mulheres estavam trocando carícias lá no bar do Cuscuz. E as pessoas se sentiram incomodadas. Mas não, porque estavam trocando carícias e o gerente foi lá falar com elas para não fazer aquilo naquele local. Então é essa cultura de... Não é que você não tem que trocar de lugar quem tem o direito de estar como está. Você tem que pegar aquele pessoal e dizer, olha, infelizmente, eles e elas têm o direito, e se vocês quiserem ou quiserem se aventar, o problema é de vocês, é de quem está incomodado. Os crimes, felizmente, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de enquadrar o crime LGBTfóbico, acho que de 2019 para trás. Porque as pessoas que passavam por esse tipo de constrangimento, a gente não tinha um respaldo do direito penal. Você até poderia, danos materiais, ou no caso, danos morais, mas quando chegava na delegacia, a gente ia atrás de coisas. Mas ele falou alguma coisa, mas você foi xingada, tentava buscar alguma coisa que tivesse dentro daquele arcabouço jurídico do direito penal e não conseguia. Hoje não, hoje o STF já equiparou o crime de injúria racial, o crime LGBTfóbico, ao mesmo artigo do crime de injúria racial e de racismo. Então hoje, quem comete a mesma pessoa que comete o crime de racismo também pode estar equiparado àquela pessoa que comete o crime LGBTfóbico. Hoje a gente tem uma demanda, eu acho que anual, de entre 100 a 120 inquéritos por ano. E 60% crimes LGBTfóbicos, 40% racial e 10% crimes contra a intolerância religiosa. O acesso a esse direito está mais fácil para a gente, mas aí quando a gente vai lá para o tribunal e vai ver as resoluções, ou seja, é uma coisa que tem que ir subindo de esferas. Dia desse eu peguei um caso que uma mulher trans estava usando o banheiro do Mag Shop e alguém se sentiu incomodada. Aí tá, o segurança a colocou para fora. Eu fui ver a resolução era uma mulher trans que trabalhava no restaurante. E ela estava com uma calça jeans e camisa branca, que era a farda do estabelecimento, e uma touca para cobrir o cabelo. Normal. Aí, quando chega a conclusão do inquérito lá, eles mandam pra gente. O promotor não entendeu o crime LGBTfóbico, porque, pasmem, a mulher trans estava com uma calça apertada que estava fazendo volume na genitália. E isso confundiu a cabeça da cliente e achou que era um homem e aquela coisa toda. Então, não adianta também a lei pura chegar e dizer, olha, existe o crime LGBTfóbico, existe a delegacia, mas tem que subir lá para a esfera dos tribunais e para outras esferas para saberem como lidar com essa situação. E só saindo um pouco do crime LGBTfóbico, dia desses eu também... O crime de racismo está há mais de 10 anos lá no Código Penal, e uma menina foi xingada, aí eu vou dizer assim os nomes, porque assim, tipo assim, rapariga, puta e macaco. A promotora não entendeu como racismo. Ela entendeu que macaco foi apenas um dos nomes que saiu enquanto ela estava discutindo. Aí encarou como uma injúria simples. Então são essas coisas
aí eu faço também um alerta, né, para o movimento, para eles ficarem atentos também nas decisões. Não adianta também só acompanhar até a delegacia, sabe? Tem que acompanhar até a delegacia, tem que acompanhar após a delegacia, tem que ver quem são essas pessoas a nível de tribunal, a nível de justiça, que estão julgando esses casos, para a gente não ficar com aquela sensação de impunidade. Não é regra, são casos que me chamaram a atenção e que a gente começa a ter um alerta em relação a esses desdobramentos que chegam na delegacia. Então, a delegacia está aqui perto do Mercado Central, que é um local bastante estratégico. Ela está no mesmo prédio da delegacia do idoso, então não fica uma coisa estigmatizada, porque ainda existem pessoas que poderiam ter vergonha de entrar na delegacia e fazer uma coisa assim específica para LGBTs. Então a gente tem que pensar no lado de algumas pessoas ainda que têm uma resistência. A gente trabalha de segunda a sexta. Só para terminar, não é porque a gente também tem uma delegacia que a gente também não tem problemas dentro da própria instituição. Então, além de ser escrivão, eu faço parte da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública, que são profissionais LGBTs que combatem a homotransfobia dentro das instituições de segurança pública. A gente tem muitos casos de gays e lésbicas e trans que sofrem discriminação, principalmente quando a coisa vai aumentando. A Polícia Civil, mas a Polícia Militar já é um outro entendimento, Polícia Federal e Forças Armadas. As mulheres e os homens trans é uma categoria que também está tendo um pouquinho de evidência em relação a esses casos dentro das próprias instituições, e que a gente está tendo um direcionamento também para essas pessoas. Então fica aqui, não posso dizer que fica aqui o convite, mas fica aqui a referência da delegacia que caso aconteça alguma coisa, vocês já sabem aonde e como nos procurar. Obrigado. Gente, eu já disse que ia quebrar o protocolo, porque eu não consigo ficar... me inquieta algumas falas. Assim. Para a pessoa hétero que ficou incomodada, eu quero saber se ela está dentro daqueles padrões branco, hétero, cisgênero, rico, branco, né? Que foi citado há um tempo atrás. Se essa pessoa estiver dentro desse quadrado, então ela é uma pessoa hétero, tá? Está reconhecendo o que foi dito no passado. E aí, agora eu queria que vocês refletissem umas questões, principalmente quando a gente fala de pessoas LGBTs, pessoas gays, afeminados e travestis e transexuais que não têm acesso. Como a gente deixa naturalizar algumas questões? Eu acompanho meninas trans com 12, 13 anos que dizem que estão se prostituindo. E para vocês que estão na área acadêmica, isso não é prostituição, isso é abuso infantil. Mas essas meninas precisam estar nesses espaços, porque esse é o único espaço. E eu aqui não estou referendando a quem escolheu ser puta, a quem escolheu ser prostituta, mas quem escolheu. Mas que essa condição não seja a única imposição para a minha população e para muitas das populações que existem aí. E aí, para além disso, eu ainda trabalho com jovens e adolescentes privados de liberdade. E aí, quando a gente vai fazer o recorte, a gente vai ver que a maioria dos nossos jovens que estão lá são pretos, pobres, periféricos, sem acesso à educação e sem acesso. E quando a gente vai tentar garantir isso, a gente consegue, muitas vezes não consegue. Então, esses espaços ainda são excludentes. A gente precisa rever esses espaços que ainda são excludentes. E aí a gente precisa sim, Márcio, prestar atenção que alguma fala, e não juntar uma fala e não reconhecer que aquela fala é preconceituosa. A puta, rapariga e macaca, tá certo. Eu posso ser puta, mas não te interessa. Agora, macaca você vai responder por causa disso. Certo? Então, esses direitos vocês precisam se reconhecer em algumas falas. Mulheres não podem mais a gente não pode mais, quanto mulheres, naturalizarmos determinadas falas. E muitas vezes a gente faz isso. Mas é cultural de tal país extrair o ímã de uma mulher. Isso não é cultural, isso é violência. Sabe?
Assim como existe uma caça-bruxa às pessoas LGBTs, porque as pessoas, inclusive, aqui nesse município, tem alguns cidadãos que criaram uma lei que proíbe agora vinculação de discussão sobre gênero. Gênero, quando a gente fala de gênero, gente, é uma pauta muito ampla. Aí eles querem colocar a mesa aqui, que por um acaso alguns se reconhecem nas letras LGBTQIAPN+. Por que querem nos colocar sempre no lugar da marginalidade? Por que travesti tem que ser estupradora? Quando a gente vai para esse recorte, e aí eu estou com um agente da justiça aqui, esse recorte de estupro de crianças, de vulneráveis, de mulheres, são dentro dos lares, são pelos pais, são pelos avós, são pelos tios, são pelas pessoas que estão no convívio dessa pessoa. E aí eu desafio a qualquer pessoa que esteja aqui para me mostrar quando foi que uma travesti entrou no banheiro para estuprar uma mulher. Em nenhum momento. Entendeu? Justamente. Entendeu? Então, assim, a gente precisa prestar atenção, principalmente vocês que estão resistindo nesses espaços. Eu estou vendo muitos corpos pretos aqui. Eu sei o quanto, posso imaginar o quanto é difícil, porque eu digo que posso imaginar, porque eu sou uma travesti de privilégios. Eu tive o privilégio de ter pais que me entenderam, de estudar em colégios particulares em que eles fingiam que eu não era uma travesti, porque para isso tem a hipocrisia também. Eu nasci em uma família que tinha um recurso financeiro legal, então a gente finge. E aí eu faço citações que não tem problema nenhum. Nós éramos um país para não ter o mínimo de preconceito racial, porque nós tivemos um rei do futebol que faleceu um tempo atrás, mas ele nunca se declarou preto. Ou alguém já viu dizer que Pelé era preto? Nenhuma vez, né? Então, são essas falas que a gente precisa reconhecer. Então, para cada docente, para cada discente que a gente tocou nesse momento, nada do que a gente está pedindo é privilégio. A gente só está exigindo o respeito e o direito à vida. Quer dizer, isso é básico, né? Mas saibam que pessoas LGBTs não têm direito à saúde, à educação, à segurança, à habitação. E muitas vezes, quando nós ousamos, né, dizer que queremos ser pais ou mães, essas pessoas negam esse direito, preferem deixar essas crianças institucionalizadas. E aí, para os héteros, né, saibam que essas pessoas foram feitas por machos e fêmeas, porque homem e mulher é construção, macho e fêmea a gente nasce. Entendeu? E aí não me reduzam a uma genitália. Eu tenho 1,80 m, sou uma mulher que dá para se perceber. E aí a minha genitália, por favor, é um detalhe. E aí se eu tenho ou se eu não tenho, só cabe a mim. Queria agradecer a fala de vocês e queria acrescentar algumas questões também, né? Quando a gente fala em LGBTfobia, né, e a gente vai analisar o quadro de mortes, né, a gente tem o Observatório de Mortes Violentas contra LGBT. Em 2002, 273 pessoas LGBTs morreram, certo? Isso é um número muito alto e é simplesmente pela expressão da sua sexualidade e da sua identidade de gênero. Né? É importante a gente colocar isso, né? Essas pessoas não... Isso, e esse número ainda é subnotificado, como... Gente, eu sou péssima com nomes, mas como... Márcio falou, e a Andreina também. A gente tem dificuldade de enquadrar esses crimes, né? E normalmente é buscado outras razões para não enquadrar ele dentro do crime de LGBTfobia. Mas aí imaginem vocês estarem sendo mortos simplesmente porque vocês gostam, uma mulher gosta de outra mulher, né? Ou você é violentada, ou você sofre preconceito. Então isso acontece, né? E é por isso que a gente traz esse debate para a escola. E aí eu também queria falar outras questões, né? Eu sou assistente social e eu atuo aqui no setor de saúde, né? Então eu não tenho resposta para dizer quantos transexuais tem aqui dentro. Mas eu atendi já 2, né? E aí a situação assim é de um tenso
sofrimento no âmbito da saúde mental. Porque é muito difícil você estar num ambiente que, apesar de ter resistências, ainda é um ambiente heteronormativo. Né? Então, assim, você não é aceito em casa, você não é aceito na escola, e aí a gente diz simplesmente, a pessoa recorreu à prostituição. Sim, foi o único caminho que ela tinha para a sobrevivência. Né? A gente precisa pensar sobre isso. No IFPB, aí ainda no âmbito, né, dessas pessoas trans, a gente tem, né, a utilização do nome social. Isso já está institucionalizado. No entanto, isso é uma normativa, porque a violação do direito ao uso do nome social, ela é diária. Então, inclusive, eu lembro, né, que eu participei do conselho de classe e as pessoas se referiam, né, a uma mulher trans com um nome masculino. E eu falei, não, esse nome não é o nome dela, o nome dela é esse. Mas ela passou o ano inteiro, sabe, sendo violada no direito ao uso do próprio nome, como ela queria se identificar, né? Então, assim, quando a gente traz, né, esse debate de gênero, de sexualidade para dentro da escola, é porque a gente precisa se apropriar, não só porque a gente se identifica, né, com essas bandeiras dentro do movimento, mas pessoas de fora precisam se apropriar dessa discussão para que a gente possa quebrar os preconceitos que a gente tem e tentar construir um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, um mundo que garanta mesmo, né, os direitos das pessoas LGBTQIAPN+. E aí se apropriar da sigla também é importante, né? Assim, para a gente entender quem que está representado nessa população, quais são suas pautas, suas lutas. E aí, ainda que dentro do âmbito, né, do IFPB, a gente tem, né, o pessoal da assistência estudantil, né, do departamento de assistência estudantil, do qual eu faço parte, Giane, né, a gente tem profissionais capacitados para estar atuando com essa população, né, assistentes sociais, psicólogos, técnicos em assuntos educacionais. Tem alguns movimentos de mulheres também aqui dentro do IFPB, né, que elas também recebem, enfim, essas demandas. A gente tem um núcleo de combate ao assédio que também está destinado a essas demandas. E a gente tem o sindicato, né, que está promovendo essa atividade e que também é um espaço de acolhimento, né, e que também pode estar junto com a gente nesses debates, enfim, né, no caso de violação de direitos. Então é isso, né, eu queria agradecer. Sim, aí agora a gente vai abrir para o debate. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, pode levantar a mãozinha. E vir aqui na frente falar. Bom dia a todos e todas. Meu nome, eu sou Adolfo, professor da disciplina de Sociologia aqui no curso. Queria felicitar o sindicato pela iniciativa, queria felicitar a mesa pelas intervenções. Queria me dirigir ao pessoal que está aqui assistindo e participando desse momento, fazendo duas provocações. E aí, devolvendo para a mesa os comentários que disso possa vir. A primeira delas, há não muito tempo atrás, nós tínhamos um coletivo de estudantes nesse campus, que era o coletivo Cor Carmim, que organizava a pauta do movimento LGBTQIA+. É importantíssimo que nós tenhamos nos nossos estudantes, nas nossas estudantes, o reestabelecimento da pauta de forma organizada, para que a violência cotidiana que permeia a instituição, ela possa ser combatida. Essa é a primeira provocação. É importante que a gente organize os espaços em que a pauta possa ser trabalhada, construída cotidianamente. Isso passa pela mobilização dos servidores e das servidoras, mas isso passa em grandíssima medida pela mobilização dos estudantes, das estudantes,
aqui no campus. A segunda provocação, aí é uma provocação à nossa instituição. Patrícia, ela fala com propriedade sobre os recursos que estão disponíveis para que nós possamos combater a violência. Mas às vezes a gente não percebe como a violência se manifesta na sua integralidade. Se nós hoje abrirmos o site do IFPB, nós não vamos ver uma linha sobre o Dia Nacional de Orgulho LGBT. Nós não vamos ver uma menção sequer. Isso é invisibilizar. No Dia das Mães, no Dia dos Pais, na Páscoa, no Natal, tem mensagem, tem notícia, tem iniciativa, mas no Dia do Orgulho LGBTQIA+, não tem uma menção sequer. Então isso é importante. É importante porque a instituição ela funciona numa perspectiva que é mais confortável sempre. Quando que a instituição muda de perspectiva? Quando ela é pressionada. Daí a importância da minha primeira provocação, do meu ponto de vista. É importante a gente se organizar e organizar a pauta. Tirar a invisibilidade de completo para que a violência possa ser combatida em todas as suas manifestações, inclusive no silenciamento. Obrigado. Mais alguém, gente, quer colocar alguma coisa? Alguma questão? Pode vir. Primeiramente, meu nome é Fernanda. Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, porque eu fiz ensino médio aqui no IF, agora estou no superior, né? Em 2018, eu realizei junto com meus amigos um projeto de pesquisa relacionado à universidade, com o professor Sueli, acho que a Lucas lembra. E a gente realizou aqui em 2018 um simpósio sobre diversidade. Foi o primeiro simpósio aqui no IFB, foi um evento enorme que aconteceu lá no ginásio, ali embaixo. Foi incrível, a aula foi muito massa. E depois disso começou o desgoverno, né? Aí veio a pandemia e a pauta de diversidade aqui sumiu, sabe? Eu até senti falta, porque no meu ensino médio, assim, não era tudo isso, mas assim, ainda existia, né? Tinham grupos, tinha coletivos aqui dentro do IF, era mais organizado e depois do desgoverno parece que sumiu, né? Então significa que as pessoas LGBTQIA+, sumiram do IF? Não, né? Elas ainda estão aqui. Então eu acho muito massa essa iniciativa para a gente começar a se reorganizar, né? Porque é isso que eu estou sentindo falta aqui, principalmente no superior, sabe? Porque no superior está todo mundo ainda trabalhando, estudando e não tem tempo, né? Assim, nem tempo e também aqui o IF não dá tanta acessibilidade, estrutura. E no ensino médio eu acho mais importante porque é quando os alunos estão se conhecendo e é como ela falou, né? Que onde é que estão essas pessoas aqui no IF, né? Então eu acho muito massa, eu quero agradecer aqui. Eu já vou aproveitar você e dizer assim, faça essa captação dessas pessoas que elas estão aí, viu? Fica cedo. Bom dia, meu nome é Nath, eu sou assistente aqui do IFPB e estava aqui assistindo e postei uma foto no meu status do WhatsApp sobre o evento. E aí me responderam, eu coloquei que todas as pessoas deviam ser respeitadas e deviam ser como elas, suponho eu, geneticamente são. É bom usar o cabelo que a gente tem, é bom ser o que a gente é. Então, alguém do meu status me respondeu que era modismo, né? Esse negócio desse LGBT era modismo. Aí eu perguntei, desde os tempos que o mundo é mundo, desde os tempos do início da Terra, que a gente sabe que há animais homossexuais. Existem 180 espécies de animais que têm comportamento homossexual, né? Então é modismo desde que o mundo é mundo, desde os tempos que
Cristo andou na terra? Porque sempre houve, certo? Aí eu respondi para ele que então, como eu sou casada, por modismo eu vou aderir também. Será que eu devo aderir também por modismo? Né? Eu creio que é uma condição pessoal, uma condição que a gente nasce com ela, certo? Não é modismo, e quem tiver nascido com esta condição, que assuma e seja o que você é. Porque é muito bom, é muito libertador ser o que a gente usar o cabelo que a gente tem, usar a roupa que a gente gosta, sem ser olhado, sem ser discriminado. Isso, e ser respeitado. Porque tem tanta gente que se veste bem, que se passa por uma coisa que não é, né, e que é ruim, né? Então, eu acho que respeito é fundamental, respeito à condição humana, respeito à diversidade com que o ser humano nasce. Isso é que é importante. Obrigada a vocês e parabéns pelo evento. Mais alguém gostaria de falar? Bom dia, eu me chamo Noel, eu me reconheço como uma pessoa pansexual e eu tenho uma preocupação. Eu cresci em uma família extremamente cristã, evangélica, e eu costumo dizer que as pessoas que nascem LGBTQPN+, elas deveriam nascer com um cartãozinho já de auxílio psiquiátrico e psicológico. Eu costumo dizer isso brincando, mas isso é uma realidade muito cruel. E a minha preocupação é como encontrar psicólogos e psiquiatras que entendam a nossa condição e não queiram nos evangelizar no momento do atendimento. Eu ouvi vocês dizendo sobre centros de referências que têm atendimento psicológico, né, que trata da saúde mental também. Eu gostaria de saber onde estão esses psiquiatras, esses psicólogos que oferecem esse tipo de atendimento. Eu acho que vai ser uma informação útil para todos nós. Obrigado pela mesa. Deixa eu te fazer só uma colocação. Na verdade, a gente está captando esses profissionais também. Porque a gente tem muita dificuldade nos profissionais que estão aí agora, e aí eles vêm enraigados dos seus conceitos. As pessoas esquecem das prestações de serviços que elas têm que dar. A partir do momento em que um professor ele se dispõe e passa no concurso do IFPB, ele tem que deixar os seus conceitos de lado e ele tem que abraçar uma diversidade como um todo. Nós temos desafios e temos feito alguns questionamentos junto aos conselhos regionais de medicina e os conselhos federais de medicina, para que essa discussão saia de dentro da academia. Porque é muito difícil eu chegar, porque um dia desse eu cheguei no laboratório para fazer e lá tinha minha solicitação dos hormonais e tinha o exame de PSA. Para quem não sabe, o exame de PSA é um exame de próstata, gente. Eu tenho próstata, tá? Sou mulher, mas tenho próstata. Acostumem-se, porque mulheres e homens vão engravidar também, né? Aí, o que é que acontece? A moça disse assim, é bem um exame errado aqui, senhora. Eu disse, não, eu sou uma mulher travesti, então passa aí o meu exame de próstata, então eu tenho que mudar o meu sistema. Eu disse, não, você tem que mudar todo o seu sistema para mim entender e entender toda essa população que está aí. Quanto a essa questão do adoecimento mental, existe muito, e principalmente quanto a essas questões da religiosidade. Eu sou filha, neta, sobrinha de pastores extremamente evangélicos. Não tive convívio familiar, tive convívio familiar mais pertinente, que foi do meu pai e da minha mãe. Mas toda a família se afastou e não quis. E até hoje eu não faço parte de zap, de família, de tudo isso, daquilo outro. Então, para a professora que disse que esse era modismo, isso era escolha, eu quero saber quem iria escolher estar sendo excluído de espaços. Né? Muitas vezes quando eu andava de ônibus, eu entrava nos ônibus, as pessoas não sentavam do meu lado achando que eu ia passar alguma doença. Quantas vezes meus sobrinhos não foram afastados de mim porque achavam que eles iam aprender a ser uma travesti e outra? Aí a gente para raciocinar. Eu venho de uma família extremamente heteronormativa, de evangélicos, entendeu? Em que me adoeci, porque aos 11 anos de idade eu comecei a dizer que era adotada, porque eu não queria envergonhar aquela família de pastor, porque a família de pastor é a família de margarina, né? Então tem pai, o pai, a mãe, o filho
e a filha, o periquito e o papagaio, mas a travesti não podia ter, né? Mas a travesti resistiu. Foi fácil? Não, tomo medicação até hoje. Então as pessoas que dizem que nós LGBTs somos doentes, elas precisam parar e prestar atenção que nós somos pessoas adoecidas por uma sociedade extremamente excludente, uma sociedade que nos impõe condições, mas às vezes a gente não se reconhece. É muito difícil quando a gente vê uma mulher se representando uma mulher travesti, uma mulher transexual. É muito feio quando a gente vê também uma pessoa preta que passa por várias dificuldades, reverberando preconceitos em cima de pessoas LGBTs. Nossa, gente, então assim, a gente faz o seguinte, eu como sofri vários preconceitos, eu vou ser a pessoa que vai ser excludente com as outras, entendeu? Aqui a gente não tem essa questão. Então, nós aqui na mesa não temos questões religiosas, a gente não tem nada a ver com a religião do outro, respeito. A gente respeita o ser humano. Existem seres humanos legais, evangélicos, budistas, ateus, né? E que tenham mais das universidades, pessoas usando seus textos, suas guias, entendeu? Assumindo suas identidades, sua afetividade. Porque tem uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas assim: em que a minha afetividade afeta você? Né? É uma coisa minha. Isso jamais vai ser modismo, porque ninguém iria escolher. Moda é isso que eu estou vestindo aqui agora. Certo? Obrigada. Geralmente o povo costuma dizer: aos 56 anos eu ainda estou bonitinha, né? Ainda dá para comer. Tá bom. Então. Eu falo assim, não se choquem. Geralmente eu gosto de fazer isso, que é para vocês se sintam mais à vontade e entendam que é tão natural, é muito natural para a mulher falar isso, porque isso é natural na boca do homem, não é? E por que é tão criminoso, chocante uma mulher dizer isso? Dizer que ainda está gostosa ainda pode ser comida. Lógico, se eu permitir. Certo? Porque tem essa questão. Agora, para isso a gente tem que permitir. Então a gente tem que ter muito cuidado com todas esse modismo que está se criando, em que jovens, crianças que se reconhecem com identidade de gênero, trans ou travestis ou LGBTs estão se suicidando. E aí a gente tem subnotificações, porque a gente não pode entrar na página da família, a gente não pode entrar nessa questão familiar, mas nós temos um grande número de pessoas, de crianças que já se reconhecem travestis e transexuais e se suicidam, muitas vezes delas, e aí existem vários tipos de suicídio. Suicídio social, quando a gente não adentra a educação, quando a gente não é aceito em alguns espaços. E quando eu fui para o espaço acadêmico, eu achei que ia ser o oba-oba da história. Foi o pior lugar que eu já achei, porque lá as pessoas, cada um acha que tem os seus conceitos e eles são perfeitos. Eu não tenho a perfeição na fala, eu não tenho o direito absoluto, eu não tenho a sabedoria total. Aprendo todos os dias. Tive que me desconstruir, porque realmente, gente, eu comecei com GLS lá atrás, eram gays, lésbicas e simpatizantes. Eu tenho 56 anos, e hoje eu não tenho que entender, eu só respeito os LGBTQIAPNB+, e que venham mais letras. E se faltar o alfabeto que a gente tem aqui, a gente usa o alfabeto grego, entendeu? Contanto que as pessoas se expressem e sejam felizes. Porque eu acho que, na verdade, quando a gente começa a se incomodar com a felicidade do outro, é porque a gente está precisando, vai procurar um psicólogo, vai fazer uma análise, porque você está infeliz, entendeu? Ou então você está desejando muito alguma questão, então tenta me conquistar. Só para complementar a tua fala, querido, eu era evangélico e eu fui expulso da Igreja Batista porque eu tinha uma namorada e um namorado. Então me convidaram a me retirar da igreja. Para você ver, isso é só um pedaço das coisas que a gente passa por sermos quem somos. E isso perpassa por todos os espaços, né? Pela educação, pela saúde. Que aí a gente se pergunta, por que esse pessoal... O que mais esse povo ainda quer? Pelo que eles ainda lutam? Eles querem algo a mais que nós, que a população hétero? Não, porque apesar da gente já ter algumas políticas aplicadas para a nossa população,
tem muito a fazer. Há um exemplo, por exemplo, os médicos, a exemplo da medicina. Um urologista, um proctologista, ele não é formado para ter um atendimento humanizado e atender uma pessoa bissexual que tem uma vivência sexual com mulher e com homem. Um urologista não é preparado para receber uma pessoa trans. Isso, e aí a gente tem que começar lá, né? Começa na educação básica, que não tem um plano, é arcaico, não lida, trata da educação como se essa população não existisse. Aí a criança ela já é levada a entender que ela não é para ela existir, porque se o professor não fala que ela existe, como é que ela vai dizer que existe? Então ela mesma se anula a partir do ensino básico, né? Até a escola é doutrina pura, né? Me faz lembrar só uma questão engraçada. Eu cheguei para o meu pai, depois que aconteceu, eu tive depressão profunda, com ansiedade, e adquiri vários problemas psiquiátricos, fiz tratamento depois dessa expulsão da igreja. E aí cheguei para o meu pai, quando eu já estava bem melhor, cheguei para o meu pai e disse: pai, eu sou bi. Aí ele falou: meu filho, você é uma motocicleta agora? Eu não, pai, não é uma motocicleta, é bissexualidade. Mas graças a Deus, é o meu pai, que é um agricultor arcaico mesmo, e ele foi entendendo aos poucos, e hoje lá em casa isso é um assunto muito natural. A gente tem espaço de privilégio, né? Mas infelizmente a gente tem muita coisa para fazer por outras pessoas. Não nos garante, porque quando a gente chega aqui, nós somos ainda o país que mais mata a população LGBT no mundo. A gente tem muita política, temos Conselho Nacional, temos Secretaria Nacional, temos Conselho Estadual, Conselho Municipal, temos a lei dos cartazes, mas ainda somos a população que ainda mais mata, e não só mata com requintes de crueldade sempre, a população. E a gente se pergunta agora, para onde a gente vai, o que precisamos fazer? A gente pode começar por aqui, pelo IFPB. Vamos rearticular esse grupo que faz aí essa vivência e essa articulação LGBT, a gente fazendo isso em cada espaço, se conscientizando. O que ela fez já foi uma militância. Quando ela veio aqui que falou, eu postei a foto no meu WhatsApp. Isso já é militância, quando você se sensibiliza pela pauta e transmite ela para outra população. Já inquieta, já cutuca. E isso já é uma grande ajuda. E é uma pena, porque fui eu que, quando eu estava organizando a mesa, fui eu que vi o rapazinho. É uma pena que o rapazinho não está aqui sentado com a gente, porque ele teria aprendido tanto nessa manhã de hoje. Ele passou por mim e falou: tá faltando a bandeira hétero. Eu olhei, continuei organizando a mesa, mas se ele estivesse aqui, seria bacana. Mas quem sabe ele está em alguma sala de aula ouvindo ao longe nossas falas, das nossas necessidades. Então agora, está aguardando ainda a bandeira, a gente coloca aqui no meio, só trazer. E olha que ela é feia, é preto e branco. Ela é muito feia. Binária, preto e branco. Bem, antes da gente, acredito que já está numa questão de avançar de hora. Se tem mais alguém que gostaria de falar, eu queria simplesmente colocar 2 pontos, e os 2 são sugestões. Antes, eu estava comentando aqui com o Fernando, antes de eu estar no Grêmio Mel, eu lembro que na Universidade Federal da Paraíba, os estudantes de vários cursos, filosofia, letras, direito, tinha gente até do curso de engenharia. Em 2009, 2010, juntava-se no sábado, entre as 9 da manhã até meio-dia, quando tinha projeto de extensão, e a gente sentava para discutir sexualidade. A maioria do pessoal era gay, era lésbica, não tínhamos pessoas travestis, a gente até discutia isso. E a gente tinha um nome, que era Núcleo Universitário pela Afetividade, pela Liberdade Afetivo-Sexual, nos chamava de Lutas. E aí tinha umas leituras voltadas à teoria queer. Judith Butler estava começando, Berenice Bento, enfim, autoras, exatamente. Nós tínhamos essas leituras, né? James Green. E a gente fazia isso porque não tinha sala de aula que nos acolhesse, não tinha um professor
que não orientasse, porque era uma coisa muito nova. E a gente fazia esses debates porque existia na universidade uns encontros universitários de diversidade sexual, que é o ENUDES. E a gente nunca conseguiu trazer o ENUDES para Paraíba. Mas a gente levava pessoas para Campinas, né? Tinha esses debates, eu não sei, eu acho que o último, inclusive, Fernanda fez parte, em 2016. O ENUDES acabou, bem antes da ascensão do neofascismo, mas aí fica uma sugestão. Professores, docentes, alunos da comunidade LGBTQIAPNB+, aliados, né, os héteros aliados, vocês podem criar dentro da universidade um núcleo de debate. Eu acho que o sindicato seria o seio disso. Entendeu? Por quê? Porque aí se juntam os universitários, chama o movimento, ou então vai no movimento, o movimento está abrindo as portas para receber quem quer que seja. É importante que o movimento esteja aqui, mas é muito importante que vocês vão montar o movimento, vão onde está a comunidade LGBT. Porque a gente precisa, antes de mais nada, efetivar o que Paulo Freire nos recomenda e nos ensina. A questão da comunidade. Se há uma comunidade heterossexual, cis, normativa, ela é bem-vinda para debater. Mas se há uma comunidade de pessoas LGBTQIAPNB+, dentro do campus, ela tem que existir, ouvir, ser ouvida, não ser adoecida, não ser colocada marginalizada, não é? É importante que a gente coloque isso. Então são duas sugestões. Aqui temos professores, técnicos administrativos e alunos. Vocês é que têm a condição, e aí Fernando não está mais aqui, mas de reaver esses espaços de diversidade dentro do Instituto Federal da Paraíba. E é muito importante. Porque nós tivemos uma pessoa, que foi Luciano, que estudou aqui no Instituto Federal, que é fundador do movimento. Ele passou aqui nos anos 80, nem sonhava, o próprio Luciano, que a gente está vendo de volta aqui, a Andrei, que conheceu o Luciano, nós conhecemos o Luciano, todo mundo conheceu o Luciano. Luciano nem imaginava, porque naquela época era aquele curso tecnicista e a homossexualidade não era nem mencionada, quem dissesse que era gay já sabe. E ele estudou aqui, Luciano estudou aqui, mudou aqui em Jaguaribe, né, e estudou aqui. E aí é necessário que vocês desta universidade, dessa escola universidade, se pautem nessa necessidade. E leiam os autores do movimento. Leiam porque, Andrei, não. A gente sabe que apesar de que a gente hoje não tem, né, dentro do movimento da Paraíba, ainda uma biblioteca, mas o espaço LGBT tem uma biblioteca de autores LGBTs. De pesquisadores locais também. Então, onde vocês acessarem conhecimento da nossa pauta, e LGBT produz conhecimento científico, sim. Desde o Alan Turing ao James Green, entendeu? O Herbert Daniel e a Bruna Delevingne. É muito importante que vocês acessem o que o movimento produz de conhecimento. O patrono da engenharia de computadores é um homem gay, branco, que teve seu pênis mutilado por uma lei conservadora da Inglaterra vitoriana. E a gente não pode permitir que o Alan Turing e outros Alan Turings que foram fundamentais até para a vitória dos aliados contra os nazistas na Segunda Guerra sejam mutilados como nossa população é mutilada. E respondendo a você, companheiro, eu lembro de você de outros carnavais do movimento, né? Já tu és intérprete de Libras, né? Pronto, você é uma pessoa pansexual, sua bandeira está ali, ó, a bandeira pansexual está ali, você está aqui, você é bem-vindo a entrar dentro do movimento, você é mais um da nossa comunidade. Então sinta-se abraçado por todos nós aqui da mesa. Porque, como eu vou dizer sempre, né? Feliz, eu estava na porta de Silvio Almeida, eu posso dizer, você existe e é importante demais para nós.
E as pessoas heterossexuais cis também são fundamentais e importantes para nós. Podem ter certeza disso. Agora, nós não podemos deixar nossa existência sucumbir a preconceitos. Então fica essa recomendação. Não é assim o mandato do movimento, porque eu tenho certeza que lá, nas PT3, a Andrina vai abrir as portas, Joyson vai abrir as portas do Movibi, nós vamos abrir as portas do MEL, para vocês irem até o movimento, mas é importante que vocês construam esse espaço de diversidades, de pluralidades dentro do IFPB. E nós estaremos apoiando sim, sempre. Quero agradecer ao sindicato e a Patrícia pela mediação, né? E também por estar conosco. E o sindicato, que é o nosso grande colaborador, uma das instituições que mais apoia a pauta LGBT, e é muito importante essa parceria. Se não fossem vocês, não estaremos aqui fazendo história dentro desse Instituto Federal. Muito obrigado. Só responder a pergunta de Nemo, os espaços LGBTs, a casa de acolhida, os ambulatórios, nossos psicólogos, né, seguem as orientações do Conselho Regional de Psicologia, que são todos anti-cura gay, são todos, né, Deus por livre, o Estado também é laico e jamais vai permitir contratar uma pessoa que vá dentro do espaço LGBT falar em cura LGBT, né? Isso não existe cura para o que não é doença. Antes que eu me esqueça, o telefone fixo não está funcionando porque estão roubando os cabos dos telefones. Eu recebo a demanda, até a ouvidoria já foi atrás de mim, estão roubando os cabos. O WhatsApp, aí você dá um oi, você já começa a ser atendido automaticamente no espaço LGBT. E não são as travestis, estão roubando os cabos também. Bom, gente, muito importante essa recomendação do Fernando. Eu quero dizer a vocês o seguinte: nós temos que nos orgulhar de nossas existências. Nos orgulhemos das nossas existências sempre. E aí vamos terminar com nossas palavras de ordem. Nós, pessoas bissexuais, nós existimos, nós resistimos e estamos na luta todos os dias, enquanto assim for necessário. Como colocado, nós temos, até aqui tem o nosso contato, né, no panfleto do Espaço LGBT, tem um contato do Movibi, vocês podem entrar em contato para tirar mais dúvidas, saber da vivência, saber das necessidades, chamar para palestra, para ter uma conversa, roda de diálogo, estamos totalmente à disposição de vocês. Nossa luta, ela é todo dia contra a LGBTfobia. Agradecer o espaço, fazer mais uma vez a provocação para os gestores, para que permitam que esses espaços sejam mais ampliados, para mais discussão, e aí não fiquem só nessas pautas LGBTs, existem outras questões que a gente precisa discutir, como a questão de gênero, contra essa violência que existe, eminente contra o feminino, contra a população preta, contra a população de religiosidade, certo? A gente precisa discutir todas essas questões que as pessoas dizem que é minoria. Eu não sei onde foi que eles tiraram essa questão de que preto, pobre, periférico e LGBT é minoria. Só se for na cabeça de algum retrógrado aí da vida. Me pôr à disposição, inclusive, na verdade, acabei de descobrir que é meu número pessoal, vou transformar em institucional agora, viu? Mas tudo bem, tá aí mas não tem problema, eu não tenho problema nenhum, sou aquela travesti que vai para a delegacia com as outras travestis, porque a gente tem essas questões, e quando se sentirem acuados por algum motivo, seja docente ou discente, pode nos procurar, porque a nossa luta é pela vida e pelo respeito. Então, nem um privilégio a mais, nem um privilégio a menos, mas também nem o direito que nos seja tirado. Então, muito obrigada. Desculpa se eu fizer alguma fala, mas assim, travesti veio para transgredir mesmo, entendeu? Imagina uma filha de pastor, de família toda evangélica, eu no mínimo tinha que ser transgressora, né, gente? Não estava para ser de outra forma.
povo já fala tão bem, né? Ó, não, mas também isso é mais sucinto, só para agradecer mesmo pelo espaço. Eu acho interessante realmente que tem esse fórum de discussão no ambiente educacional. Por sinal, hoje eu vi no jornal a notícia de que o governo federal vai dispor de cotas para pessoas trans, né, nos concursos, mas aí até que essas pessoas cheguem, né, no nível de realizar concurso, elas têm que passar por aqui, né? Então ele tem que também ter uma base para levar essas pessoas a esse ambiente educacional e a gente tem que pensar nos dois polos, e fica aqui a reflexão e meu agradecimento. Não, porque ela disse e provoca a delegacia. Seguinte, a delegacia está lá, espero que ninguém use, mas ela está lá. Algum tipo de discriminação, procura sim. Diz que 100, diz que 1, 2, 3, sabe? Se diz que 100 voltou, diz que 1, 2, 3, para qualquer discriminação vai cair diretamente no espaço LGBT, o espaço LGBT vai redirecionar para qual seja a violência que aconteça, seja de gênero, seja de raça, seja LGBTfobia, seja de qualquer questão. E aí tem esse moço aqui que é extremamente parceiro, o delegado também é extremamente parceiro, a gente trabalha com essas questões e ele sabe que a gente é um movimento e olha só, assim, olha só como a gente consegue, assim, é gestão e movimento social trabalhando juntos e aí convergindo. Às vezes a gente diverge, mas depois a gente converge e aí mas a gente dá tudo bem, entendeu? E aí deixa esse espaço para que vocês utilizem mesmo, tanto os espaços que foram oferecidos, como os movimentos, e se precisar. E não naturalizem nenhum tipo de preconceito, certo? Não naturalizem nenhum tipo de preconceito, né? Discriminação contra a mulher, discriminação contra a LGBT. E outra, depois a gente pode fazer uma provocação que é bem mais problemática, que a gente precisa discutir também, que é uma coisa chamada machismo tóxico, né? Essa questão. Porque eu acho que tem muitas pessoas que sofrem porque precisam reproduzir um machismo que é colocado e imposto pela sociedade. E aí eu só tenho uma coisa a dizer assim: se vocês não mudarem os seus conceitos quanto machos, vocês vão ser futuros cornos, certo? Porque as mulheres não estão mais afim disso não. Gente, a gente agradece a disponibilidade de vocês para estarem aqui nessa manhã com a gente, né, trazendo esse debate tão relevante. Né? Eu espero que realmente esse seja um pontapé inicial, né, para que a gente consiga, né, criar um coletivo, aprofundar os debates, né, acerca da temática e também nos colocar já à disposição, né, do movimento, para o que a gente puder também contribuir, né, enquanto sindicato, e agradecer mesmo. E aí eu só queria fazer uma fala, né, dialogando com a fala dele aqui, sobre, né, pessoas LGBTQIA+, mais adentrando no espaço universitário. Né? A gente está fazendo uma discussão, os assistentes sociais, que é uma reformulação, né, do nosso índice para adentrar na política de assistência estudantil. E aí uma das questões que a gente trouxe a esse debate é a gente vai inserir uma variável para as pessoas trans, travestis e não binários na nossa pontuação, né? O nosso intuito é tanto, né, levar em consideração isso, que exclui, né, essa população desse espaço, entendendo que em 99% dos casos, essa população é marginalizada, é pobre, é preta, é periférica, né? E normalmente, né, eu queria dizer excluída do seu próprio contexto familiar, né? E também colocar essa variável, né, faz com que a gente dê também mais força para essa discussão, né? Então é algo que a gente está avaliando e vai colocar para as instâncias superiores também para ser aprovado. E aí é isso, né? Enfim, agradecer novamente e nos colocar à disposição. Tá bom? Obrigada, gente.